Evangelho de Lucas, capítulo 15, nossa leitura e meditação da palavra dessa manhã. Aproximando-se Jesus, todos os publicanos e pecadores para o ouvir se achegaram a ele, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: Alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegre-se comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar de porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o pai e lhe dizer: Pequei contra Deus e diante do Senhor. Pai, já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa, vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao se aproximar da casa, ouviu música e danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo, e ele informou. O seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Lucas capítulo 15 nos conta 3 parábolas sobre pessoas que estavam perdidas. É interessante perceber no capítulo 15, versículo 1, que Jesus estava ali junto com publicanos e pecadores que queriam ouvi-lo. Os publicanos eram muito mal vistos, porque eles eram judeus que enriqueceram, ajudando os romanos e explorando os seus próprios patrícios, os seus próprios
sua própria nação através de impostos muito altos. E Jesus, ele acolhia os pecadores, ele abraçava os pecadores, não para estar com eles, de alguma forma sendo conivente ao que eles faziam. Jesus se aproximava deles, e aqui eles se aproximaram de Jesus, porque eles queriam ouvir. Havia no coração dessas pessoas aprisionadas a pecados, a erros, estavam ainda de alguma forma presos a vícios, pecados e obras da carne, mas eles queriam sair, eles queriam ser libertos, eles queriam ser salvos, por isso eles estavam se aproximando de Jesus. E Jesus nos conta 3 parábolas que nos mostram que o Pai está disposto a perdoar, que o nosso Deus é perdoador. A Bíblia diz que Ele é perdoador, nosso Deus é amor. Mas essas 3 parábolas nos ensinam coisas muito especiais de como Deus salva quem está perdido. Perceba que as parábolas falam de pessoas perdidas, quem está longe do Senhor Jesus, quem não está em aliança com Ele, quem está entregue aos seus próprios desejos, está perdido, deliberadamente caminhando a passos largos para o inferno, está realmente desconectado de Deus. A Bíblia diz que está em inimizade contra Deus. E aí, 3 parábolas. A primeira parábola nos fala de uma ovelha perdida, do versículo 4 ao versículo 7 de Lucas 15. Jesus fala de um homem que tinha 100 ovelhas, e uma estava perdida, e Jesus deixou os 99 e foi atrás dessa perdida. Muitas pessoas, quando leem esse texto, pensam logo que precisamos estar sempre indo atrás de todo mundo que não quer Jesus. Mas na verdade esse texto está falando de evangelismo, de missões, de ir atrás de pessoas que não conhecem o Evangelho, que não se encontraram com o Senhor. João capítulo 10, Jesus fala que Ele é o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas. E Ele diz que as suas ovelhas conhecem a sua voz, o ouvirão e o seguirão. E em João 10, Jesus fala, há ovelhas que não estão no aprisco, nós precisamos ir atrás delas. Jesus aqui, na parábola das 100 ovelhas, da ovelha perdida, Ele está nos ensinando a ir atrás de quem não conhece o Evangelho. Isso fala de evangelizar e fala de missões. Há muitas pessoas que já ouviram, talvez pela televisão, pela internet, já ouviram que existe igrejas, que existe igreja cristã evangélica, mas não ouviram o Evangelho de maneira clara, o Evangelho do reino de Deus. E nós precisamos ir atrás delas, porque o Pai vai atrás delas, e Ele vai nos enviando. Nós precisamos ir a pessoas que estão perdidas e não conhecem o Senhor. A segunda parábola, do versículo 8 até o versículo 10, nos fala de uma mulher que perdeu, ela tinha 10 dracmas, e 10 dracmas fala aí de um salário médio numa família, não uma família rica, mas uma família com poucos recursos nos tempos bíblicos. Então ela tinha 10 dracmas e ela perdeu uma dentro de casa. E o texto, Jesus nessa parábola diz que ela acendeu ali uma lamparina, e ela, de maneira diligente, com muito empenho, ela buscou encontrar aquela dracma perdida. E esse texto nos fala de pessoas, de vidas que estão perdidas dentro da nossa família, dentro da nossa casa, no nosso contexto familiar. Todos nós que conhecemos a Jesus, todos nós que estamos experimentando uma vida em Deus, uma vida em Cristo, o nosso coração vai desejar a salvação da nossa família. Por quê? Não é porque nós queremos que elas estejam dentro da nossa igreja, ou que elas tenham a nossa religião, palavra tão usada de maneira errada, mas na verdade porque nós queremos que a nossa família esteja conosco na eternidade. Nós queremos vê-los salvos, nós queremos vê-los libertos do pecado, libertos do engano do maligno, libertos deste mundo hostil. Então nós oramos pela salvação das nossas famílias, e todos que se convertem a Jesus, talvez a primeira coisa que queime no nosso coração é o desejo de ver a nossa família salva. E Jesus está mostrando uma coisa aqui muito importante: a salvação dos nossos familiares
não depende muito do que a gente fala ou prega, mas depende da gente acender a luz, ou seja, dar testemunho. Não adianta a gente falar muito, ficar insistindo o tempo todo e nem querendo obrigá-los a vir à igreja. O texto diz que essa mulher acendeu a lamparina. Nós precisamos viver Jesus dentro de casa. A nossa família precisa olhar para nós e ver o amor de Jesus, o caráter de Jesus, a pureza de Jesus, sobretudo o amor, porque o amor de Jesus é o sinal que somos verdadeiros discípulos. Não é o nosso discurso, não são as nossas doutrinas que a gente insiste. Então, dentro de casa, amados, nós precisamos viver o Evangelho. Acender a luz tem a ver com testemunho, tem a ver com intercessão, orar todos os dias para que os nossos filhos, os cônjuges que ainda não conhecem Jesus, eles sejam salvos. Acender a luz para que eles vejam Jesus em nós e queiram realmente ser encontrados. Todos nós vamos ter esse amor. A Bíblia diz que aqueles que não cuidam dos seus, da sua própria casa, se torna pior do que o incrédulo e está negando a fé. Quem realmente ama Jesus vai amar a sua família salva. Como é triste algumas pessoas que não se preocupam com isso. E em terceiro e último lugar, a terceira parábola do texto, as 3 parábolas falam de perdidos que Deus quer restaurar, que Deus quer achar. A terceira certamente é a parábola mais conhecida, talvez a mais conhecida da Bíblia. É a parábola do filho pródigo. Alguns acreditam que seria melhor falar a parábola do pai que tem 2 filhos, ou a parábola dos 2 filhos, porque o versículo 11 diz, Jesus continuou, certo homem, ou seja, está falando do pai, tinha 2 filhos. Um pai que tinha 2 filhos, e o mais moço, ele disse, eu quero todos os meus bens, e quero fazer da minha vida o que eu bem desejar. E o pai deu. E ele saiu da casa do pai. Ele foi para o mundo gastar tudo, desperdiçar tudo. O que nós chamamos de filho pródigo, que significa esbanjador, gastador. E o texto nos dá conta que o pai permitiu que o filho fosse. O filho foi, gastou tudo, a ponto de ele ficar precisando trabalhar para poder se sustentar, para comer pelo menos, e ali ele só teve um emprego para cuidar de porcos. Isso entre os judeus seria o último estágio de uma pessoa que está perdida. E ao ponto dele ter que disputar a comida com os porcos. Amado, quanto mais a gente se afasta do Senhor, nosso estado espiritual e emocional vai se tornando cada dia mais degradante, mais terrível. Às vezes a pessoa pode aparentar para as pessoas que ela está bem, às vezes financeiramente ela está bem, às vezes até ela conquista algumas coisas que impressionam as pessoas e publica isso, e as pessoas dizem, olha como aquela pessoa está bem, mas a alma está vazia, o coração está vazio, está perdido. Esse filho estava perdido, e o texto nos dá conta que ele caiu em si, ou seja, ele estava fora de si. O pecado nos leva a um estágio onde nós ficamos fora de si, onde nós perdemos a capacidade de discernir que nós estamos deliberadamente longe de Deus, longe do bom senso. Esse homem, o texto diz que ele caiu em si, e ele disse, olha no versículo de número 17, versículo 17, então caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu estou morrendo de fome? Ele percebeu que aqueles que trabalhavam para o pai dele tinham uma vida muito boa e que ele estava morrendo de fome, ele estava morrendo com a vida dele totalmente destruída. E ele diz, vou me arrumar, versículo 18, voltar para o meu pai e lhe dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se voltou para o seu pai. Esse texto nos fala daqueles que se desviaram da casa do pai, aqueles que um dia conheceram o Evangelho, aqueles que um dia caminharam no meio do povo de Deus, mas se desviaram do caminho do Senhor, se afastaram da casa do pai. E há pessoas assim, longe das igrejas, justificando que estão longe pelas decepções, pelas
por aquilo que fizeram com eles, mas tudo isso é desculpa. O filho pródigo se afastou da casa do pai porque ele foi ingrato. O filho pródigo se afastou da casa do pai porque ele amou mais os bens do pai do que o pai. Ele quis as bênçãos, ele quis os bens e ele não queria o pai. Ele falou, me dá meus bens. Ele não quis nem esperar que o pai morresse, né? Ele falou, eu quero os meus bens. Mas ele se arrepende e ele volta. Amado, as 3 parábolas de Lucas 15. A primeira, o perdido que não conhece o evangelho, nós temos que ir atrás deles. A segunda, a pessoa dentro da nossa família que não conhece Jesus, nós temos que dar bom testemunho de Jesus, mais do que falar. Como lá em Pedro diz que a mulher vai ganhar o marido sem palavra alguma, mas simplesmente com procedimento. Mas a terceira parábola fala do que se desviou do caminho do Senhor. Quem se desvia do caminho do Senhor, precisa cair em si e voltar para a casa do Pai. Às vezes a gente não adianta a gente ficar indo atrás o tempo todo. Quando temos oportunidade, sim, é bom mandar uma mensagem, fazer uma visita, orar pela pessoa, mas o desviado, ele só volta para a casa do Pai quando ele cai em si, quando ele se arrepende. Jesus é claro nesse texto, o pai não foi atrás do filho, o filho precisou cair em si. E há pessoas assim como o filho pródigo, dentro das igrejas, e a maioria fora das igrejas, estão gastando tudo, estão gastando a vida, estão gastando tempo, estão gastando dinheiro, estão gastando sua história, longe da casa do Pai, perdidos, e tentando às vezes disfarçar os vazios, as crises existenciais, tentando disfarçar com as coisas deste mundo, com o amor ao mundo. Amado, a gente só é liberto do amor ao mundo amando o Pai, amando a Deus acima de todas as coisas. É o amor por Deus que me liberta do amor pelo mundo. Jesus está nos ensinando então, em 3 parábolas, que o Pai ama aquele que está perdido, mas que o perdido precisa se arrepender e voltar para a presença do Pai, voltar para a casa do Pai. E é muito interessante perceber nas 3 parábolas que Jesus conclui as 3 parábolas dizendo que quando um pecador se arrepende, há festa no céu e a festa na terra. A festa na terra, porque aqueles que são do Senhor se alegram quando alguém volta para o Senhor. É interessante isso. Um bom sinal de que nós estamos amando a Jesus é a nossa alegria de ver pessoas voltando para a casa do Pai. Porque aqui no texto Jesus nos fala de um filho, que parece que é apenas um detalhe, mas que revela o coração dos fariseus que no início do capítulo estavam acusando Jesus de abraçar pecadores. Jesus fala que tinha um filho mais velho que estava na casa do pai, mas não desfrutava do pai. Estava na casa do pai, mas não se alegrava com a volta do seu irmão. Estava na casa do pai, mas não amava o pai tão intensamente assim. Então Jesus, nessas 3 parábolas, está nos ensinando que o Pai nos ama e Ele quer nos restaurar. Que nós não venhamos a permanecer em estado de perdição, afastado do caminho do Senhor, demorando para voltar, porque pode chegar um momento que seja tarde demais. A Bíblia nos fala de pessoas que tentaram voltar e não conseguiram, como foi o caso de Esaú, que está lá em Hebreus. Nós precisamos nos arrepender rapidamente, e quando há arrependimento, tem alegria na terra e alegria no céu. Que o Senhor Jesus nos abençoe nessa manhã, que nós possamos ser encontrados pelo Pai e ser canais de Deus para que outros sejam salvos. Pai amado, obrigado, porque a palavra do Senhor, ela é verdadeira e fiel. Nós não nos movemos pelos nossos desejos, pelas nossas ideias, pelas nossas preferências, nós cremos na Tua palavra. Nesta manhã eu oro porque a palavra do Senhor é poderosa em si mesma. Eu oro para que todo aquele que ouve essa mensagem possa se alegrar pelo perdão, pelo amor, pela alegria do Pai em nos ver em Sua presença. Eu oro para que aqueles que estão perdidos e ouvirem essa mensagem decidam voltar para o Senhor, decidam voltar para a casa do Pai, decidam se render ao Pai e voltar a ter comunhão com o Pai, de forma que sejam curados, salvos, libertos. Pai, muito obrigado porque o Senhor é perdoador,
o Senhor nos ama, o Senhor é misericordioso e a tua graça é melhor do que a vida. Nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor.